silenciar a nossa mente. E neste silêncio busquemos Jesus. Busquemos Deus, nosso Pai, amoroso, bondoso, que nos conforta, que nos traz até nós aquilo que cada um necessita. E nesta hora, o nosso pensamento é até Ele, a fim de que Ele nos possa abraçar, fluidicamente, sentindo o seu abraço, sentindo a paz, a harmonia, esse amor maior e grandioso dele, de Jesus e de Maria de Nazaré, e de todos os benfeitores e amigos e trabalhadores desta casa aqui presentes no dia de hoje, nos derramando sobre nós energias boas, até que nós possamos estar, Senhor, nesta hora abertos, possamos assimilar. E te pedimos, Senhor, que tu possas intuir na tarde de hoje a nossa irmã Alça, para que ela possa passar aquilo que preparou para nós e que nós possamos sentir essa mensagem que vem de ti, nos dando forças e coragem para que nós possamos continuar a nossa jornada de transformação, de crescimento espiritual, de mudança. Que tua luz bendita ela deixa sobre este planeta Terra, envolvendo quantos estão sofrendo, quantos estão caminhando na incerteza, quantos estão perturbados. É esses nossos irmãos. Eles possam, Senhor, ser nesta hora envolvidos pela tua luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, boa tarde a todos. Boa tarde. É sempre tão bom estar aqui, porque além de rever irmãos que me são muito queridos à minha alma e que eles sabem, esta casa, como eu já disse várias vezes e vou dizer sempre e vou lembrar sempre, é aquilo que para mim tem sido, desde que aqui cheguei, o meu grande alicerce. O alicerce da minha jornada mais importante, que tem sido o meu despertar. O despertar da minha consciência, o despertar da minha maturidade, o despertar de tudo aquilo que eu carrego dentro de mim, inclusive, e este é o outro lado, o saber lidar com as nossas sombras, com as minhas sombras. E esta casa, por tudo aquilo que me tem dado, apesar de
nos últimos anos não tem sido tão presente, ela fez-me descobrir um legado imenso por todas as obras que nos foram chegando e que têm chegado até nós, e que através dessas obras e daqueles que as codificaram, daqueles que generosamente nos deixaram um manancial gigantesco de conhecimento, de sabedoria e de luz. Estamos ainda, nós outros, na posição de néscios, aqueles que acabaram de nascer e começaram a vislumbrar devagarinho as novas claridades. Muito devagarinho. O nosso irmão falava há pouco aqui, quando lia a mensagem, dos grandes feitos, dos pequenos passos. Interessante, porque logo de imediato tivemos, e parece que isto é tudo um acaso, parece que as conversas às vezes é tudo um ponto aqui, um ponto ali, e quando nós passamos a ter algum cuidado e a prestar alguma atenção, é incrível como a espiritualidade traz até nós pequenas pérolas que se ajustam no pontinho. E o nosso irmão falava dos grandes passos que todos nós, de alguma forma, queremos dar, ousamos dar. Mas logo de imediato a mensagem falava, e ele falou também, dos pequenos passos. Tudo aquilo que é grande, verdadeiramente grande, começa sempre, sempre, de forma pequenina, em pequenos passos. Absolutamente ninguém consegue ter um posicionamento gigantesco sem ter percorrido um caminho. Caminho esse que foi dado desde os primórdios, que nós desconhecemos. Por isso que quando hoje em dia e no futuro se ouvir cada vez mais falar das grandes almas, aqueles que já têm essas missões imensas, que nos trazem essa sabedoria imensa, nós vamos conseguindo entender o percurso que elas fizeram para chegar onde elas estão hoje. É bem verdade que, por muito que a gente tente entender, essa nossa consciência ainda não se faz tão lúcida assim para entender. Por isso, os pequenos passos. Por isso, a nossa caminhada não é feita de grandes transformações. A nossa caminhada é feita de pequeninas ações diariamente. A nossa caminhada é feita no decorrer de cada dia, de cada segundo da nossa existência. E é nessa caminhada que nós fazemos e que nós executamos que nós vamos despertando a nossa responsabilidade. Essa responsabilidade decorre também de uma sabedoria que é preciso estar vinculada dentro de nós, enraizada dentro de nós, de tal forma que as vozes do mundo não a calem, de forma a que as vozes do mundo não a perturbem. Dito isto, precisamos, e como já dissemos, precisamos falar aqui da reencarnação, em primeiro ponto, porque sem ela não faz sentido falarmos disto,
E como nós sabemos, vivemos milhares de vidas, milhões de vidas, quem sabe quantas já vivemos. Quem sabe quantas nós já tivemos para estar aqui neste momento exato, nesta situação exata em que nos encontramos. A reencarnação é a forma justíssima do nosso Pai de nos permitir o nosso verdadeiro nascimento. E quando falo do nosso verdadeiro nascimento, não falo da nossa chegada, do nosso corpo, que é importantíssimo aqui, enquanto seres que habitam temporariamente este ou outro planeta. Eu falo do nascimento de alma, do verdadeiro nascimento de alma, do verdadeiro despertar daquela que é a nossa essência, aquela com que o Pai nos forjou, aquela que é similitude dele, aquela que nos chama para ele. Essa reencarnação permite-nos, desde os primórdios, fazer essa mesma evolução. Esse cair e levantar, os erros, as tentativas de acerto, as novas quedas, as novas tentativas, e assim por aí vai. Até que aos poucos possamos cada vez mais ter essa consciência, esse despertar de que se eu tropecei nesta pedra, se calhar é melhor prestar-lhe atenção. O que é que me levou até àquele caminho? Porque daquele caminho eu trouxe ranger e dor. Esse despertar que aos poucos se vai fazendo em nós e que muitas vezes faz-nos sentir, não sei se a vocês, mas a mim já me fez sentir muitas vezes como se fosse sabe aqueles hamsters que estão naquelas rodinhas, às voltinhas, ali? Já me senti muitas vezes nessa situação de me sentir um ratinho naquela rodinha que anda ali a girar, a girar, a girar, a girar. E parece que infinitamente não vai sair dali, vai se manter ali a girar, a girar, a girar. Até que, aos poucos, não aos poucos num sentido de tempo que muitas vezes lhe atribuímos, mas quando falamos nestes poucos temos que entender aqui o sentido lato de tempo, de evolução e de tudo aquilo que é o infinito. E nós, quando utilizamos as palavras, muitas vezes atribuímos-lhe um significado demasiado restrito e elas têm muitas vezes um significado muito mais lato e muito mais expansivo do que isso. Quando falamos aqui aos poucos, não é esse pouco tempo de espaço, é um grande tempo que se efetua em nós, que nos permite permanecer naquela situação o tempo necessário para que, efetivamente, o nosso despertar se dê. Somos espíritos, somos essência divina. Todos nós. Os que aqui permanecemos em corpo físico e todos os outros que aqui permanecemos em corpo espiritual. Todos nós somos espíritos. E interligamos uns com os outros, comunicamos uns com os outros, entre nós aqui verbalmente, porque é essa a linguagem que utilizamos, entre o mundo dos espíritos e o mundo corpóreo, utilizamos o pensamento e a ação do pensamento.
Mas essa comunicação é real e efetiva e dá-se o tempo todo. De tal forma que Allan Kardec questiona os espíritos sobre como é que eles interferem nas nossas vidas. E a resposta que nos é dada é muito mais do que aquilo que supomos. De ordinário, somos nós que vos dirigimos. Posto isto assim, somos levados aqui para linhas de pensamento. Bom, então se eles nos dirigem, eu estou tranquila. Eles dirigem e bora, que lá vamos nós. Nina. Não é nada disso. Nada disso. Criamos afinitudes com eles, tal como criamos afinitudes com aqueles com quem nos cruzamos aqui. Mantemos-nos ligados àqueles com quem temos afinidade. E essa afinidade leva-nos para onde? Se eu tiver uma tendência viciosa, eu vou estar perto daqueles que igualmente têm uma tendência viciosa. E o meu caminho vai seguir pelo caminho do vício. Se por outro lado, dentro de mim, nesse nascimento que agora se iniciou, eu já tiver um despertar para situações que me levem a buscar conhecimento, que me levem a buscar a verdade. E calma, a verdade, cada um tem a sua e eu preciso saber respeitá-la. Mas eu preciso saber buscar a nossa verdade. Aquela que ecoa na minha alma. E ser genuína a essa busca. Eu vou atrair, nós vamos atrair para nós exatamente isso. Aqueles que, como nós, genuinamente percorrem o caminho da busca da sabedoria. É assim que funciona. Mas e como é que isso se prova? De muitas maneiras. Aqueles que têm olhos de ver, que vejam. Aqueles que têm ouvidos de ouvir, que ouçam. E muitas vezes tentar dizer, tentar explicar é perda de tempo e de energia. Porque cada um percorre o caminho que precisa percorrer, cada um vê exatamente aquilo que precisa ver, cada um ouve exatamente aquilo que precisa e quer ouvir. Falávamos da influência também, e como muitas vezes ouvimos esta situação. Eu agi desta forma, errada, mas eu fui influenciada. Opa, que maravilha! Não tenho responsabilidade, eu fui influenciada. A culpa foi deles. Eles é que me influenciaram. É por isso é que eu fiz estes disparates todos. Nina. Responsabilidade minha. Responsabilidade nossa. Vós sois deuses. Ó legado que o Pai nos deixou. Vós sois deuses. Então, se cada um de nós é Deus,
um pedacinho de Deus, temos ou não temos responsabilidade sobre tudo o que pensamos, sobre tudo o que fazemos e pela forma como agimos e nos posicionamos. Vocês não sei, mas eu tenho certeza que sim. Que é responsabilidade nossa. E quando nós agimos de forma errada, quando nós pensamos de forma errada, não é culpa deles. É culpa nossa, é culpa nossa. É por falta de conhecimento. E Emmanuel diz-nos que a falta de conhecimento é a sombra da noite, mas a sabedoria é a claridade do sol que iluminará cada novo dia. Está lá, no fonte vivo. Então, deitar a responsabilidade das nossas ações para cima do outro é sempre um caminho fácil. Porque buscar dentro de nós o lado sombra que falávamos no início, não o tentando esconder, porque não há maquiagem que o disfarce, é saber encará-lo, é saber ir lá ao fundo e ter consciência de quanto ele ainda existe em nós e o quanto ele ainda nos liga àqueles que, como nós, também não têm ainda o conhecimento. É ter essa consciência cada vez mais apurada e mais aclarada que faz com que a nossa responsabilidade aumente a cada pequeno passo. Porque conhecimento, meus queridos irmãos, conhecimento gera uma responsabilidade imensa. Porque uma criança faz o que faz porque é criança. Ela está temporariamente sobre o véu. Agora, aquele que já sabe como dar o passo e opta por dá-lo de forma errada, a responsabilidade é outra. E é crescida. Dito isto, não tem o lado punitivo, porque, de verdade, e nós acreditamos, o Pai nunca pune. Nunca. Somos nós. A nossa consciência, as nossas falhas, que nós precisamos reconstruir. São os nossos erros de caminho que nós precisamos refazer de forma consciente e responsável. Essas dualidades que nós vivemos dentro de nós e que se vão fazendo cada vez mais gigantes, digam e reflitam se há uns bons anos lá atrás elas eram tão intensas quanto são nos dias de hoje, após o contacto e depois de um caminho já percorrido. Reflitam se hoje em dia elas não são mais constantes e mais acirradas ainda dentro de nós. Parece que está sempre ali, um sentinela. Oi? Disse asneira no trânsito. Oi?
Não era para ter feito assim. Pensou errar do irmão. Os meus telhados também são de vidro. Esta responsabilidade que aos poucos vamos adquirindo na nossa caminhada, como dizíamos, torna-se cada vez mais crescente. É gradativa, torna-se crescente. Também o nosso irmão José António falava aqui há pouco da prece. Aquele que é, nós sabemos, o medicamento das almas. O nosso verdadeiro medicamento. Falava-nos o Zé António, e com toda a propriedade, que na prece nós pedimos e somos atendidos. Sempre. Mas essa prece, além de nós não precisarmos de usar aquelas palavras pomposas, bonitas, aquelas frases todas muito bem feitas, porque nós não precisamos de as fazer, até porque a verdadeira prece é sentida na alma e tem uma linguagem que se conecta com o Pai, que a conhece e a reconhece. Precisamos entender também, e muito importante, que aquilo que nós pedimos, nem sempre, e na maioria das vezes, não é nem aquilo que nós precisamos e muito menos aquilo que nós merecemos. Porque pedir, podemos pedir tudo. Felizmente, e sorte a nossa, o Pai só nos dá e nos permite aquilo que real e efetivamente é importante para nós. Há magia então, aquela situação de sofrimento profundo. Temos o direito de tentar aliviá-lo, sempre. O nosso e o dos outros. Temos o dever. Mas temos também que ter consciência do benefício maior que pode estar envolvido naquela mesma situação. Acima de tudo, temos que ter a verdadeira confiança do Pai. Faça-se em mim, segundo a tua vontade, e não a minha. É porque a minha é tantas vezes egoísta. A minha é tantas e tantas vezes fruto de ignorância, que me leva a pedir coisas que, se o Pai me desse, talvez eu me tivesse transviado completamente. Talvez eu me tivesse perdido completamente. Talvez eu não tivesse tido a oportunidade de reconhecer e conhecer tantas coisas que fazem com que o nosso espírito vá dando pequenos passos nesta que é a jornada que nos prometemos a nós e ao Pai cumprir. Assim sendo, e porque é terminado o nosso tempo, quero-vos deixar com um abraço sentido e profundo em cada um e agradecer-vos, agradecer a todos os presentes aqui, em corpo físico e em corpo espiritual, na tarde de hoje,
pela presença. Quero deixar-nos como ponto de reflexão que deitar culpas em cima do outro é sempre fácil. Arcar com a responsabilidade das nossas ações torna-nos dignos, porque torna-nos dignos, torna-nos valiosos, lutadores no resgate da nossa verdadeira essência de luz e sabedoria. Assim, pedimos que fiquem sentados de forma confortável nas vossas cadeiras. Pedimos que respirem profunda e lentamente, por forma a oxigenar cada célula, cada átomo do nosso corpo. E assim, silenciando o nosso pensamento para tudo aquilo que nos liga momentaneamente às coisas do mundo, consigamos neste minuto o recolhimento e o silêncio dentro da nossa alma para nos conectarmos com o Pai e dirigir-lhe a nossa palavra, dizendo: Pai amado, eis-nos aqui, diante de Ti, mostrando-te, Pai, tudo aquilo que somos, porque de Ti, Pai, nada ocultamos, nada queremos ocultar. Despime-nos, Pai, de todas as máscaras, exibindo-te as nossas fraquezas, as nossas ignorâncias, as nossas intolerâncias e tudo aquilo que carregamos dentro de nós. Mas buscamos-te, Pai, a cada dia, incessantemente. Por isso te pedimos, fortalece-nos a força, o ânimo e a coragem para que possamos, em cada dia que passa, ser mais lúcidos e conscientes, para sermos gratos, Pai, pelo infinito amor que nos dispensas, pela forma como nos amparas e nos sustentas. Pai amado, permite, Pai, que dentro de nós brote essa essência de luz, para que não mais, Pai,
nos liguemos com a escuridão. E assim, Pai, acendendo essa luz em nós, possamos, a cada dia que passa, resplandecer, contagiar e recolher no nosso abraço aqueles que buscam igualmente a luz. Pai amado, envolva toda a humanidade irmã que sofre de todas as formas que tu também conheces. Neste nosso mundo em convalescência, onde ainda graça o conflito, oh Pai, envolve os corações dos dirigentes para que, conectados com a tua luz, façam paz em todos os cantos. Pai amado, ajuda-nos a manter-nos junto de ti, como tu estás junto de nós, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja.